O microfone tá bom? Foi. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está nos assistindo. Afinal de contas, streaming é isso. Você pode rever, escutar, ouvir, ver o que a gente debate, o nosso conteúdo. E hoje, com gratidão, iniciamos mais um episódio do nosso podcast Primeira Impressão. Primeira impressão é aquela que fica, é aquela que marca posicionamento. E não pode deixar de ser diferente neste episódio em especial, que estamos com o André, que ele trabalha. Agora ele vai se apresentar, mas ele trabalha muito com o pessoal da TI, RH, mercado em geral. Mas ele, mais do que todos e ninguém, sabe a necessidade de um bom posicionamento para conquistar o mercado. E é sobre isso que a gente vai falar. Boa tarde, André. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, André. Legal, gente. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui conversando com vocês. E acho que, para conversar com o público, eu acho que é um tema bem relevante, importante para a gente estar tratando. E com certeza mesmo para quem está empregado, assim como para quem não está, mais ainda. É sempre relevante, a gente falar sobre primeira impressão, porque todos os dias a gente está deixando primeira impressão em algum lugar. Né? É verdade que a primeira impressão é que fica para recrutar um profissional? A primeira impressão ela é bem importante, mas ela muda, né? Porque ela muda a gente... tempo. Ela muda, porque eu acho que o grande papel de quem está trabalhando com recrutamento e seleção é justamente conhecer aquele profissional. Uhum. Então, claro que a primeira impressão vem muitas vezes antes da primeira vez que a gente vê a pessoa, né, presencialmente. Mas eu acho que o grande desafio é a gente entender o que tem naquela pessoa que vai ser útil para a empresa. Né? A primeira então, impressão é uma construção. Para a empresa, né? Eu vejo muito isso. Primeira assim, impressão para a empresa. né? Eu costumo dizer assim, que no processo de recrutamento e seleção a gente tem várias primeiras impressões. A primeira impressão, obviamente, quando chega o currículo da pessoa. Né? Então, por ali tu já consegue ver como é que a pessoa organiza as informações da sua trajetória profissional, como é que a pessoa escreve, como é que se a pessoa coloca foto ou não, e aí naturalmente tu já vai tendo um pré-julgamento com base naquilo. A próxima impressão a primeira impressão, né, eu diria assim, é quando tu vai lá pesquisar um pouco sobre a pessoa. Né? Aí tá falando de redes sociais, vale tudo. Redes sociais, vale com tudo. certeza. O rastro, Indicação, Todas tudo. as redes sociais. Indicação de colegas quem já trabalhou, empresas onde essa pessoa já passou. E aí depois a primeira impressão é quando tu realmente encontra a pessoa e senta para conversar, para conhecer e detalhar um pouco mais sobre a trajetória desse profissional. Olha o processo. Achei formidável. Achamos o cara certo aí, ó. Aham. Mas é verdade, né? Porque esses dias eu te acompanho lá no Instagram e tu estava falando sobre o horário, né? A pessoa que chegou atrasada. E é muito isso, né? Por exemplo, nós estamos aqui num dia chuvoso, tá? As pessoas não estão sabendo disso, mas tá chovendo. Muito. O fato de chegar, se preparar, porque não é só chegar no horário, é estar preparado no horário, né? É tipo acordar no horário. Uma coisa é acordar no horário, uma coisa é fazer o que tem que fazer por ter acordado. Tem gente que acorda e não faz nada, fica ali vegetando 1 hora, né? Eu vi que você comentou isso, cara, imagina se tu não abre a câmera, porque uma coisa é me deslocar, outra coisa é ir no Zoom e botar admitir ali, né? Perfeito. Tem um peso diferente, né? Tem um peso diferente. Eu acho que quando a gente está falando de agendas online, né, e hoje acontecem muitas agendas online, eu costumo dizer que aquele jeitinho brasileiro, aquele atrasinho de 5, 10 minutos no online, isso representa muito. Porque uma pessoa que está no seu ambiente de trabalho presencialmente e está esperando alguém, às vezes 5, 10 minutos, não, tu nem sente. Mas no online, tu entra, tu sentou na frente do computador, tu abriu a tela, tu ligou a câmera, tu está ali esperando 10 minutos, é uma eternidade. E tu sabe que a outra pessoa, muitas vezes também, ela está na sua casa ou está em algum local e que é só ela ligar a tela. Então não tem aquela questão... É uma questão de organização. Exatamente, não tem aquela questão de o trânsito, não tinha vaga para estacionar, às vezes cheguei na recepção do prédio e aí tinha aquela fila. Tinha fila, tinha que me cadastrar, tirar foto, enfim, isso tudo não acontece no online. Então 10 minutos de atraso online é bem importante e obviamente que daí já fica uma primeira impressão da pessoa. Eu queria te pedir para te falar um pouquinho da tua empresa, do teu negócio, do teu mundo, que é gigante. Mas antes disso, eu quero pegar esse gancho para saber se mudou alguma coisa no sentido da cultura, da primeira impressão no online e presencial. Porque antes da pandemia, acredito que não era comum ou já era o recrutamento online, a conversa online. Bom, primeiro, né, acho que falando um pouco sobre a WK, eu sou CEO da WK Job Hub e a WK completa esse ano 10 anos. E o nosso trabalho basicamente é encontrar profissionais de tecnologia para trabalhar
para os nossos clientes. A gente tem outros trabalhos também que envolvem a parte de recrutamento e seleção, como avaliação psicológica, treinamentos para desenvolver as equipes e as lideranças dentro dos nossos clientes, mas o nosso grande foco é encontrar profissionais de tecnologia para atender o mercado que demanda cada vez mais pessoas. Eu acho que quando a gente fala de processo de recrutamento e seleção e de negócio, existe uma demanda enorme, uma demanda muito grande. E eu acho que também tem um ponto bem relevante assim, sobre como é que a gente se apresenta já num primeiro contato. Né? Eu acho que a gente comentou aqui antes sobre as várias primeiras impressões que elas existem e que elas ficam, mas o grande lance do negócio é o relacionamento. E o relacionamento, muitas vezes, ele não é só o primeiro contato, né? É uma construção que vai acontecendo. Perfeito, perfeito. Tá, mas essa questão do Meet mudou a percepção? Mudou, porque antes a gente, né, o contato com o profissional era quando, assim, chegou para a entrevista, abrimos a porta e enxergamos aquele profissional. Hoje, às vezes o aperto de mão tem uma impressão diferente, né? Muito. E é incrível, porque já aconteceu, obviamente, comigo várias vezes. Às vezes tu abre a porta para o candidato chegar para a entrevista, tu já pensa, não era isso que eu estava buscando. Sério? Não era isso. É mesmo? Olha o que é o filho da experiência. Vamos ver se durante a conversa muda a minha percepção. Mas a primeira impressão foi, não era isso que eu estou buscando. Mas vamos lá, a gente conversa e conhece e tal. Às vezes a gente se surpreende, às vezes a gente muda, né, aquela primeira impressão. E no online, a gente já fazia antes da pandemia muita entrevista online, bastante, até pelo nosso negócio ser um negócio de tecnologia, e tem uma demanda muito grande dos profissionais, e no geral os profissionais todos eles estão ou estavam trabalhando, então para eles se deslocarem para uma entrevista de emprego ou para uma nova oportunidade também requer um tempo, um esforço maior, que muitas vezes, como é a gente que está buscando eles dizem, não, vou fazer a entrevista online, e aí a gente já se obrigava a fazer a entrevista online desde o início. Com a pandemia, mais ainda. A grande diferença é que parte das entrevistas online os profissionais passaram a fazer de casa, né? Não mais da rua, do almoço, de um café, às vezes dentro do carro, começaram a fazer de casa. Então isso também assim, cria uma proximidade maior, embora a gente esteja remoto, cada um na tela do seu computador, cria uma proximidade, uma intimidade um pouco maior, porque a pessoa está em casa. Então muitas vezes acontecem situações que no trabalho não aconteceriam, né? Numa entrevista presencial não aconteceriam. É o cachorro latir, é a vizinha tocar a campainha, é a criança chorar. Totalmente tolerável. Mas isso também já quebra um pouco aquele clima, aquele ambiente profissional de entrevista e pergunta e resposta, né? E eu estou te testando, e às vezes o profissional também, obviamente, está nos testando para conhecer a oportunidade. Então já cria uma proximidade um pouco maior. E, né, para finalizar aqui a resposta, eu acho que também tem um ponto bem relevante, que justamente por a pessoa estar fazendo entrevista de casa, a gente já consegue pegar algumas outras percepções também. Olha, tem seu bônus e seu ônus. Do quanto que a pessoa se preparou para estar ali online na frente da tela do computador. Né? O quanto que o fundo que aquela pessoa, onde aquela pessoa está inserida, o cenário onde aquela pessoa está inserida, é um ambiente profissional ou não. E, obviamente, que como essa pessoa vai trabalhar também online com o cliente, isso também é bem importante. Né? Qual é o ambiente na imagem onde essa pessoa está aparecendo? E isso é algo que, enfim, a pessoa trabalhando da sua casa, ela tem total autonomia para mexer, para movimentar, para mudar. Às vezes se botar o fundo de um armário branco, já está ótimo. Né? Às vezes é melhor do que tu ter lá no fundo a porta do banheiro aberta. É ruim, né? Então tu vê às vezes que são características que tu vai descobrindo daquele profissional candidato, às vezes com um pouco mais de falta de cuidado, um pouco de falta de capricho, um pouco de falta de atenção, e aí já vai naturalmente trazendo algumas competências desse profissional. Ficou mais real, né? Eu sei assim, eu trabalhei como gerente de marketing muito tempo, e aí eu, né, na pandemia tinha que recrutar o pessoal, tirar das outras empresas também. E aí é uma série de fatores, assim, né? Por exemplo, eu lembro quando o pessoal marcava entrevista no meio do horário de serviço. Não, eu posso agora às 2. Mas, peraí, será que ele não tá trabalhando? Ou ele vai vir comigo às 2 e quando ele estiver comigo você vai me trair? Sim. Ou, por exemplo, eu me lembro de um caso, uma pessoa que eu contratei na hora. A pessoa abriu o notebook no estacionamento no carro, no horário de almoço, enquanto ela comia. Eu disse, eu posso comer? Eu disse, nossa, você pode vir trabalhar aqui agora, porque olha a impressão que ela fez. Eu disse, eu marquei o meu horário de almoço em tal horário para poder falar contigo. Porque tem esse esforço, né? Quando a pessoa vai até um lugar, ela se arruma e chega. Agora a pessoa tá lá contigo, quando ela fala que aqui em casa a internet é meio ruim. Aí tu, peraí, deixa eu anotar.
Aí quando vê tem um gato Claro. voando lá atrás. Tu, peraí, tem muito barulho na minha rua. Cara, não tem como tu trabalhar com esse cliente que exige. Com certeza. Acho que é bem interessante assim, né? Acho que não vou dizer que ficou mais fácil, mas ficou mais real, né? Ficou mais real, né? Eu acho que... E é bom isso, né? É bom que seja mais Facilita, real. né? Esses dias até a gente teve um debate, enfim, numa empresa que a gente estava participando, onde os profissionais eles estavam comentando que a gente não deve misturar as informações das redes sociais. E aí, né, eu questionei assim bastante no sentido de que, como assim, tu é uma pessoa no LinkedIn e outra pessoa no Instagram? Que o Instagram é mais pessoal e LinkedIn é mais profissional. Tudo bem, a gente não vai postar no LinkedIn coisas que a gente posta no Instagram. Tá lá velejando, surfando, de sunga, fazendo churrasco com meus amigos no LinkedIn. Isso eu vou fazer no Instagram. No LinkedIn eu vou estar trazendo as questões mais profissionais do meu trabalho, do meu dia a dia, meus colegas de trabalho, enfim, porque o objetivo é diferente. Mas tem coisas que são iguais nas duas, né? O teu comportamento, a forma como tu te comunica, a forma como tu te expressa, a forma como tu te coloca em alguns debates, em algumas situações, é a mesma. Isso não muda. Congruência. Porque é exatamente a mesma pessoa. Então, assim, eu não quero ter trabalhando comigo uma pessoa que no LinkedIn tem segue um padrão estritamente profissional e tá lá no Instagram brigando, xingando e discutindo e trazendo palavras de baixo calão. Porque, Tu sabe enfim, que isso vai acontecer no meio da essa equipe, pessoa? no dia a dia dos colegas, com né? certeza. Porque tudo é relacionamento. O relacionamento que tu exerce fora, tu traz pra dentro da empresa, E não até tem o como. duas caras, né? Ele comentou, eu O imaginei. que é pior ainda. Eu já vi gente, a pessoa é funcionário, dele coloca lá na lista de, sei lá, TI. Aí no Instagram é CEO da RM Solutions. Tu diz, tá, mas peraí, ele é analista ou ele é CEO? O que tu faz de verdade, né? Qual é teu posicionamento verdadeiro? Aí vai dizer, depende da vaga. Não, né? Depende O que da tu vaga. precisa? Depende do que tu Exato. precisa. E quanto tá pagando. Isso é comum também, né? O que tu precisa, deixa eu adaptar meu currículo. Correto. E eu acho assim que para algumas situações é válido. Né? Porque, enfim, por exemplo, eu trabalho na área de recursos humanos, mas eu sou formado em comunicação e atendo o mercado de tecnologia. Então, eu poderia criar currículos específicos para cada área. Sim. Porém, né, eu acho que o todo é o que forma um bom profissional. Sim. E é muito difícil, às vezes, a gente colocar o todo dentro de um currículo apenas. Sim. Então, às vezes, tu ter direcionamentos diferentes visando objetivos diferentes, ok, sem problema nenhum, faz parte. Até porque hoje a gente fala muito em transição de carreira, né? Hoje a gente vê poucos profissionais que têm o objetivo de iniciar uma carreira e terminar e se aposentar naquela profissão. E mesmo os que querem, dificilmente isso vai acontecer, porque as profissões vão mudando, o mercado vai mudando. Então, tu ter esse processo de transição de carreira preparado e tu estar pronto para isso e tu saber que isso vai acontecer, eu acho que é o principal. A questão para daí sim tu te preparar é fundamental. Qual é a primeira impressão nas redes sociais? O que te chama atenção, assim? Vamos pegar o exemplo do Instagram que a gente estava citando. Um positivo e um negativo. Exatamente. Exatamente O que isso. tu diria? Gostei, não gostei. Faça um checklist para nós, positivo e negativo aí, só para a audiência ficar ligada. Tá certo. Eu acho que, mas primeiro, né, o nosso viés profissional, ele tá muito mais vinculado ao LinkedIn do que ao Instagram. Uhum. Mas, falando de Instagram, quando eu entro no Instagram de uma pessoa, a primeira coisa que eu olho tento entender, pelo menos, qual é que é o objetivo daquela pessoa com o Instagram. Uhum. Porque tá tudo bem se a pessoa tem o objetivo simplesmente de fazer o seu álbum de fotografia, sei lá, no Instagram, da sua vida, tá ok, tá tudo certo. Ou não, ou às vezes tu entra no Instagram de pessoas que tu vê que tem claramente um objetivo profissional. Né? Então, como é que a pessoa organiza as informações, as imagens? Eu acho que isso é bem importante, mas a partir do momento que a gente consegue interpretar qual é o objetivo daquela pessoa com a rede social, tá tudo certo, porque daí a gente consegue enxergar de acordo com o que a pessoa realmente está querendo mostrar. E eu acho que quando a gente puxa pro LinkedIn, aí já é uma rede estritamente profissional. Né? A gente não fala de LinkedIn, de churrasco, da diversão, a gente fala de celebrações, né? Celebrar conquistas da empresa, de meta, de resultado, de celebrar com a equipe, então a equipe de trabalho, então são relações bem diferentes. Assim. Mas quando eu olho o Instagram, é basicamente assim, como é que a pessoa organiza as informações que ela está colocando lá. Que demais, que demais. E no LinkedIn tem algo que a pessoa faz que é legal? Porque eu vejo que o LinkedIn, assim, é tipo relacionamento. Quando a pessoa ficou solteira, muda tudo.
A pessoa já muda a foto, já começa a compartilhar uns Instagram. artigos. Isso no Instagram. Não, no Instagram é como se fosse solteira de verdade. É solteira de trabalho, no Isso. caso. Ele tá falando. No LinkedIn é como se fosse solteira de trabalho. Tu vê que ela já compartilha artigo, ela já faz um curso pra ontem, Sai pra da zona de atualizar. conforto. Isso aí. Como é que é assim? Você olha muito tempo pra trás? Eu costumo olhar algumas postagens para trás. Não muito, porque eu acho assim, a gente ainda não tem uma cultura tão forte de manter o relacionamento enquanto a gente está empregado, né? Então, muitas vezes, enquanto a gente está empregado, a gente deixa o LinkedIn lá, descuida menos dele, usar. deixa ele meio morto. Não vou nem olhar, ok, né? não vou nem olhar. E aí, quando tu perde o trabalho, ou tu perde Sabe o que emprego, vai. ou é desligado, ou tu tá querendo mudar, aí tu começa a entrar no LinkedIn, começa a ficar mais ativo, começa a publicar artigos, comentar em grupos ou em postagens que são do teu interesse, que tu entende que vão fazer sentido tu estar aparecendo ali naquele momento. Então tu consegue ver algumas mudanças de comportamento. Mas acho que isso não é algo assim a ser julgado, né? Porque às vezes a pessoa realmente ela tá bem onde está, ela não está preocupada ou não tem um objetivo de curto prazo em se movimentar. Mas com certeza alguém que tem permanência e consistência nas suas relações, naturalmente essa pessoa também vai ter provavelmente um gap menor no período em que não estiver trabalhando, né? Dá menos trabalho, né? Namorou mais tempo, tá vendo? É, Quem namora é. mais tempo dá menos trabalho. Isso aí. Acho que o networking, né? E aqui a gente está falando muito da questão digital, mas acho que existe a parte do offline também. Acho que o networking ele é fundamental sempre. Né? Hoje, cada vez mais, a gente está confiando, às vezes, menos nas pessoas e confiando mais em quem a gente já conhece, em quem a gente consegue ter um olho no olho, estar mais próximo, ou quem nos indica. Então, por mais que exista a rede social que facilitou muito o acesso a várias pessoas diferentes que a gente, se não fosse o meio digital, a gente não teria acesso. Por outro lado, o presencial tem trazido bastante credibilidade e confiança. E me parece que na área da tecnologia da informação é bem mais forte isso aí. Me parece. É bem mais forte. Agora a gente, enfim, né, passando aí a pandemia, durante a pandemia a gente teve uma demanda muito grande por profissionais da área de tecnologia. E Olha só, olha. Uma demanda muito maior do que já era antes. Olha só. E aí o que aconteceu, né? Vários profissionais começaram a ter 2 até 3 empregos. Às vezes tem um trabalho no Brasil, outros trabalhos fora do Brasil, trabalhando de casa. Então, assim, também com um custo menor, porque não tem mais deslocamento, alimentação, enfim. Olha só. E aí o fato de poder trabalhar digitalmente e online 100%, começaram a ter vários trabalhos simultaneamente. Então, tu vê o quanto que a questão da confiança é importante. Né? Crescendo, então, a relação de CLT, não de CLTs, mas de CNPJs com CNPJs também. Sim. Muito PJ, né? Muito MEI. Uhum. Mas, assim, isso também traz um outro lado, né? Um lado de, ok, tu trabalha comigo e tu está trabalhando para outra empresa, por mim, ok. Né? Se tu estiver cumprindo com as tuas entregas comigo, ok, sem problema nenhum. Vou te cobrar meta. A partir do momento que isso começou a não acontecer, aí já não está mais legal, a gente vai ter que mudar o nosso esquema. Então, tem outras empresas, muitas vezes dependendo do negócio da empresa, a empresa não permite que os profissionais trabalhem para outra empresa ao mesmo tempo. Então, tem que ter um cuidado tem que ficar bem atento, assim, com a política de cada empresa. Né? Porque o mercado da TI, ele trabalha muito em cima de metas também, né? Horas também trabalhadas. E isso me parece que articula diferente dependendo do segmento. O mercado de tecnologia trabalha muito por entregas, né? E aí, naturalmente, por horas, né? Quantas horas tu vai levar para entregar determinado produto ou determinado serviço. E eu acho que o grande ponto do estar trabalhando remotamente é que tu não está no dia a dia da empresa. Então, às vezes, para tu entender o negócio da empresa, os processos da empresa, é mais difícil. Porque tu não tem mais aquela conversa informal no café, ou tu não tem mais o teu colega do lado, ou o teu gestor do lado, passando diariamente para, enfim, trocar uma ideia, trocar uma informação. O cenário como todo, a visão geral, global do negócio. Cultura, né? Tu não consegue entender qual é a dor, né? Eu tava falando isso ontem num evento que eu fui, porque às vezes, por exemplo, tu viu o CEO passando, ele puxava uma conversa, cara, deixa eu te falar um negócio aqui. Tu pegava um atalho na tua organograma. Sim. Agora, se eu só converso com ele, eu nunca vou chegar no CEO da empresa, porque eu não posso chamar ele na call e dizer, tá aí? Quer dizer, não. Agora, no café, eu posso trocar uma ideia com ele. No corredor, Exato. que seja, Exato, né? Nos barrando no corredor. Então, tu vê, né? Como a questão da digitalização, ela aproximou muito as pessoas, mas ao mesmo tempo gerou uma certa distância, né? Ou até afastou o tempo de crescimento, né? Eu vi um cara falando assim, cara, antes eu conseguia promover alguém a cada 6 meses. Hoje eu preciso de mais, porque eu não vejo o cara.
Sim. Eu vejo só o resultado, que eu não sei exatamente quem é que fez ali, então eu não posso... Agora, antes, quando eu vi o cara todo dia aqui, 9 da noite, cara... O comprometimento, aquela coisa de vestir a camisa, aquela coisa de se lidera bem uma equipe ou não, se entusiasma os colegas ou não, se é parceiro ou não, tudo isso é contabilizado, que nem a gente tá falando do horário, do compromisso, do comprometimento, tudo isso interfere na relação. E, de fato, o presencial é bem diferente. Correto. Mas tem também o ponto que eu acho fundamental para as empresas, né, para lideranças e os empresários, que é, de fato, a entrega. Aham. Né? Muitas vezes aquele profissional que é o profissional que chegava atrasado, ou às vezes estava meio desleixado, descuidado, mas que entregava, era um profissional assim que estava nos incomodando por aquela parte comportamental dele. E isso, na pandemia, apareceu bastante, porque esse profissional continuou entregando. Já aquele outro profissional que a gente tinha uma imagem perfeita, né, de chegar no horário, tá sempre uma apresentação, ok, se relaciona bem com todo mundo, mas tá, super legal, adoro ele, maravilha, mas e as entregas? Tiraram a habilidade dele. Então tiraram a habilidade dele. Ele era político. Porque ele passou a ser um profissional remoto, e aí as entregas não existem, Sim. e aí aquela parte legal tu não tá mais enxergando também. Exatamente, perfeito. E, André, me chama muita atenção, a gente já conversou em outra oportunidade sobre isso, e me chama muita atenção quando tu falaste que os profissionais da TI, eles têm uma característica, assim, de vestir, de postura, de fala, que é diferente, às vezes, de outros segmentos, por exemplo, varejo, enfim. Como é que é esse profissional? Como é que deve chegar a vestimenta, o cabelo, o óculos, o que for? Como é que é a primeira aparência boa de um profissional da TI que vai lá pleitar um recrutamento, enfim? Eu acho que hoje os profissionais de tecnologia, eles estão cada vez mais diversos, o que está sendo excelente, né? A gente não tem mais, como a gente tinha alguns anos atrás, aquele estigma de, é o nerd, né? De óculos, cabelinho cortadinho, tudo corcunda, a gente não tem mais isso, né? Então hoje, eu acho que muito em função também da aceitação das empresas para o mercado de tecnologia e da necessidade, principalmente, de ter profissionais de tecnologia, as empresas estão mais abertas e vários profissionais, várias pessoas estão se dirigindo para a área de tecnologia porque entendem que é uma área que tem uma boa empregabilidade, que tem uma boa rentabilidade, que tem e principalmente um ambiente de negócios interessante. Né? E o que eu digo um ambiente de negócios interessante? É um ambiente onde está sempre buscando inovação, está sempre aprendendo, se desenvolvendo. Então, não é algo restrito, um chão de fábrica, ou um ambiente carregado. É claro que existem cobranças, existem pressões, tudo isso, mas de uma forma mais leve, eu diria assim. Então, hoje, na área de tecnologia, o que a gente não vê, né? Profissionais, por exemplo, de terno e gravata, ou mesmo sem gravata, só de terno, uma roupa estritamente social, tu não vê, tu não enxerga isso. Muito em função também das startups. Né, as startups, as big techs que estão aí hoje, enfim, vamos falar trazer exemplos, Facebook, Twitter, enfim, várias redes sociais, empresas de tecnologia que são muito grandes, elas já vieram com um viés mais jovem, vamos dizer assim, com um viés mais informal. Mais despojado. Então, a pessoa vai trabalhar de bermuda, de camiseta, tá tudo bem, tá tudo certo. Entendeu? Começa pelo CEO, né? Eu vejo assim, eu vi uma vez uma matéria que foi capa da Você S.A., que o CEO da Dell ia trabalhar de bicicleta. E virou, como assim? Hoje é normal, o cara vai de skate, o cara bota skate do teu lado e vai trabalhar contigo. E aí desconecta, porque eu trabalhei com banco quando eu tinha 15 anos, então eu olhava o CEO, cara, de gravata, o que eu fazia? Preciso de uma gravata. Hoje eu olho pro CEO de bermuda, celular com a tela rachada né, e um tênis. Eu disse, cara, eu não posso ir de gravata, vão rir de mim. Eu acho que é uma mudança muito também da sociedade, assim, enquanto cultura, né? Antes a gente tinha o objetivo de tu ver alguém de terno, gravata, chegando para trabalhar num carro maravilhoso, tu pensava, esse cara deu muito certo, né? Ele é um sucesso. E hoje a gente já vê muitas pessoas questionando isso. Mas será que não é mais legal daqui a pouco eu poder ir de camiseta e bermuda e de bicicleta? Né? Será que não é mais outros valores? Será que não é mais legal eu ir de bicicleta e curtindo a paisagem, ir já fazendo um exercício, cuidando da minha saúde mental? Será que isso não é mais importante do que talvez eu chegar lá e vencer na vida? Porque, enfim, a gente sabe que essas coisas materiais hoje a gente tem, amanhã tu pode não ter. Então, tu perder é muito fácil. E a partir do momento que tu tem uma saúde mental, que tu tem equilíbrio, uma qualidade de vida dentro do teu propósito, que é o que tu tá de fato buscando, né, vivendo a tua verdade, isso é muito difícil de alguém te tirar. Por mais que tu mude de profissão. Mas na hora da entrevista, como é que
como diz o Marrone, como é que a criatura tem que se apresentar? O cidadão, como é que é o cidadão? Porque assim, cidadão. eu vejo que a pessoa nota, né? A pessoa botou um terno, eu até brinco, parece o Didi. Lembra do Didi Mocó? Sim, ficava com as ombreiras. sim, Assim, cara, aquele terno não é dele. Ele pegou só pra vir na entrevista. Pegou emprestado. Assim, no nosso caso, nós enquanto consultoria, né, a gente atende várias empresas. Então, são empresas com realmente culturas muito diferentes entre si. Então, a gente sempre está buscando profissionais que se adequem à cultura do nosso cliente. O segredo é estudar a empresa antes. O segredo é estudar a empresa antes. Mas a gente já teve situações, por exemplo, de atender empresas que requeriam uma vestimenta estritamente formal. Eu mesmo já entrevistei um profissional que a empresa queria um profissional que se vestisse de forma formal, calça social, camisa, sapatos. E ele chegou para a entrevista de bermuda e camiseta. E aí a primeira impressão foi, não vai dar. Não é essa pessoa que eu estou buscando. Mas vamos conversando, conhecendo. Falei sobre a empresa, falei dos requisitos, falei sobre a empresa. Ele foi para a entrevista na empresa, depois foi selecionado. E a próxima vez que eu vi ele, foi bem engraçado, porque a próxima vez que eu vi ele... Não reconheceu? Eu não reconheci, porque ele estava... Na entrevista ele estava de bermuda, camiseta, e ele estava meio molhado, porque era um dia que estava chovendo também, descabelado. Quando eu cheguei lá na empresa, ele estava com o cabelo lambidíssimo de gel, calça social, camisa e colete. Parecia assim, eu tava com roupa de noivo. Aí eu disse, não, realmente foi a melhor seleção que foi feita, porque a gente olhou lá o produto bruto e agora aqui o resultado é isso mesmo que a empresa está querendo e foi aprovado e foi promovido, inclusive, dentro da empresa um tempo depois. Aí é um golaço, né? Porque daí tu lapidou, né? Exatamente. Porque é muito disso, né? Uma coisa é pegar o talento pronto, ficar roubando da outra empresa. Cara, gostei daquele cara atrás, mas isso tem um custo. Né? Que a gente vê que nem futebol. Pegar um cara pronto no teu time, tem o caso do Messi aí, né? 1 bilhão o contrato do cara. Agora, achar alguém que diz, cara, esse aqui em 2 anos pode estar pronto, mas vai do talento de vocês, né? Algo que vocês podem fazer. Eu não consigo fazer isso, olhar pra alguém na rua e dizer aquele lá vai ser bom. Aquele ali vai ser bom, Mas vocês têm esse... eu acho que tem uma questão, né? Inclusive, a gente tem um programa na WK que é o Study and Go, que é um programa de inclusão de novos profissionais no mercado de trabalho. Esse é ótimo, a gente vai aprofundar nele. E é muito interessante, porque o que a gente busca, né? Pessoas que tenham conhecimento técnico, mas que não tenham experiência profissional na área. E aí essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entrar no mercado, porque realmente eles não têm experiência. Então, às vezes, no meio de um monte de currículo, tu pegar pessoas que não têm experiência, tu não vai ler, tu vai deixar para depois. Então, a gente pega esses profissionais que têm um conhecimento técnico dentro do que os clientes pedem, e o nosso grande desafio é entender quais as competências que essa pessoa tem, que vai fazer com que ela, tendo uma oportunidade, vai dar certo. Né? Ou seja, se fala muito da questão das soft skills, né? Então, assim, se a pessoa pode até no início não ter entregas técnicas significativas, mas a parte comportamental para a empresa tem que ser muito importante, bem relevante, no sentido de é uma pessoa proativa, uma pessoa que pergunta, uma pessoa que se interessa pelo negócio da empresa, uma pessoa que se relaciona e se comunica bem com os colegas de trabalho. Então, é o que a gente estava falando antes, né? Aquela postura que se tem nas redes sociais, ela chega na hora do offline, na vida real, ela realmente acontece. Se ela acontece, golaço, o cliente com certeza vai seguir com essa pessoa trabalhando lá. Se não acontecer, o cliente não vai seguir. E aí a gente tem que buscar, no processo de seleção, entender em quais momentos da vida dessa pessoa, essa pessoa demonstrou as competências que o cliente vai precisar. E aí quando a gente está falando de disciplina, de proatividade, de comunicação, para isso a pessoa não precisa ter experiência profissional nenhuma. Isso a pessoa tem com o colégio, tem na relação com a sua família, na relação com os seus amigos. Histórico, né? Com um esporte que a pessoa fez, com alguma outra atividade que a pessoa fez, sei lá, costura, balé, dança, qualquer coisa. Foi líder de turma, enfim. Qualquer outra atividade que a pessoa tenha tido, que não necessariamente profissional, já demonstra algumas competências que naturalmente vão se repetir depois na empresa. Porque é uma experiência, né? Só não é naquilo, né? As pessoas têm 3 irmãos, nunca tiveram dinheiro, ela fazia a gestão completa daquilo ali e tu diz, cara, aquilo ali tá pronto pra gerir um time. Fácil, é uma experiência, né? É uma experiência. E é interessante porque ter essa visão, no caso da empresa do André, é especial porque vocês fazem contrato de risco com esses profissionais, até onde eu sei. Sim, o nosso papel, né, é fazer o link entre as diversas empresas que formam esses profissionais, empresas, cursos, aceleradoras, com o mercado de trabalho. Né? Porque também existe uma demanda muito grande no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, existe muitas empresas formando profissionais. Mas depois que tu forma esse profissional,
como é que ele entra no mercado de trabalho? Como é que ele se coloca? Né? Como é que ele entra dentro de uma empresa e vira funcionário? E aí é nesse nicho que a gente entra. Né? No programa Instant Go, a gente contrata esses profissionais e coloca eles para trabalhar para os clientes durante 2 meses, sem o cliente nos pagar nada. E a gente já, desde o início, a gente paga esses profissionais, eles já entram com salário, com os benefícios, enfim, com tudo que tem direito, para eles realmente terem essa experiência de, né, estou empregado, estão me pagando, eu vou ter um gestor, eu vou ter colegas, e eu preciso, dentro desses 2 meses, no qual o cliente não está nos pagando, mostrar por que ele de fato precisa e pode seguir naquela empresa. Né? Então é um desafio. Eu costumo dizer assim que é um investimento nosso, o WK, nas pessoas. E aí, claro, a gente precisa selecionar muito bem as pessoas, porque com certeza o nosso objetivo é que depois o cliente passe a nos remunerar. Mas eu digo, se der tudo errado, né, se chegar no final do 2º mês, o cliente falar, não gostei, não quero seguir com essa pessoa, o cliente não vai ter gasto R$1 e essa pessoa vai ter tido uma experiência profissional. Né? Ela já vai ter alguma história para contar, alguma experiência de como é que foi entrar na empresa X, como é que ela foi recebida, como é que ela agiu dentro das situações ali que apareceram. Então nós, enquanto WK, também assim, acaba virando um papel social. Né? Por sorte, não vou dizer por sorte, vou melhorar minha explicação aqui. Por competência, a gente tem tido bastante sucesso nas pessoas que a gente tem contratado. Porque a gente já vê lá desde o início do processo de seleção, já começa a ver características da pessoa, com relação à disciplina, com relação a... Ela chegou na entrevista no horário, como é que ela se preparou para a entrevista, como é que ela formatou o currículo dela, como é que ela escreveu as respostas às perguntas. Então, já começa a ver algumas competências que naturalmente vão se refletir depois. Né? É método mesmo, né? Ele comentou sorte, depois falou, mas é o método de vocês, né? Vocês vão validando e diz, cara, esse cara aqui tá legal. E no meu tempo não tinha esse negócio aí, tá? No meu tempo, se tu quisesse ficar na empresa no estágio, tu não ganhava nada. Quando ganhava era só a passagem e depois tinha que, né? Tu ir mais 18, passava 2. Isso Sim. É muito legal, você comentou. Eu ia perguntar isso. Hoje, até tem um colega aqui, Alisson Laurentino, perguntou como é que é o mercado de trabalho. Para quem tá chegando, tem mais oportunidade do que para quem tá no topo? Como é que você vê isso aí, até para ajudar o Alisson aqui? Não, eu acho que para quem tá no topo, naturalmente tem muito mais oferta, né, do que para quem está iniciando. E para quem está iniciando, né, qual é que é a grande dificuldade? Primeiro, a pessoa não tem experiência e segundo, tem muita gente que está começando. Então, quer dizer, tu é mais num oceano de pessoas. Né? Enquanto que quem já está lá num nível pleno ou num nível sênior, já várias pessoas que iniciaram já foram ficando pelo meio do caminho. E são essas pessoas de nível sênior que as empresas mais estão buscando, né? Que é o que gera um maior volume de vagas. Então, assim, você tem que pensar como é que tu consegue te destacar sem ter experiência, comparando com um monte de outras pessoas. E aí eu acho que, de fato, a grande diferença é basicamente 2. Primeiro, conhecimento técnico focado, né, em escolher alguma tecnologia, definir alguma linguagem de programação, eu vou me desenvolver nisso aqui, eu vou ficar muito bom nisso aqui. E para ficar muito bom, tu não necessariamente precisa ter experiência profissional, mas eu vou ficar muito bom nisso daqui e, obviamente, desenvolver as soft skills, né, que é conseguir interagir com a equipe, se comunicar bem, apresentar bem o teu trabalho. Hoje, para o pessoal de tecnologia, existe uma ferramenta, uma plataforma que é o GitHub, onde os profissionais colocam lá tudo que eles desenvolveram em casa mesmo. Desenvolvi em casa um software para cuidar da ração do meu cachorro. Desenvolvi em casa um software para fazer a gestão dos produtos de limpeza ou gestão das minhas compras do supermercado. Coloca lá no GitHub, porque isso, quando uma empresa for olhar, ela vai conseguir ver por ali como é que tu organizou as informações, a qualidade do teu código, e aí, naturalmente, a chance de tu ser contratado num processo de seleção é maior, mas com certeza para quem está iniciando é mais difícil, porque tu não tem experiência e tem muita gente iniciando querendo entrar no mercado. Essa visão, né, eu acho que é difícil. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu vejo, assim, eu trabalho com marketing e a gente vê isso aí, todo mundo é bom de marketing. Mas a pessoa nunca fez um trabalho pra ONG que cuida de cachorro da rua dela. É verdade. E ela me chama e diz assim, pois é, não tenho experiência. Eu digo, não tem porque tu não quer. Exatamente. Se tu ir ali na rua e bater o cara que vende frango ali e tirar umas fotos, fazer um vídeo, pronto, acabei de ter uma experiência com ele. Só não é remunerado. Criar um canal, né, de uma ONG. E muitas vezes o cara valoriza até mais porque ele não ganhou. Exato. Porque alguém que no primeiro emprego ganhava 20 mil, cara, ele trabalhou super bem, ganhando 20 mil também trabalha. E o cara que fez pra irmã que vende doce, tu diz, peraí. O cara fez um site lá pra fazer pedido de delivery. Cara, esse cara aí, vamos dar uma chance de olhar. Sim, eu acho que é bem interessante. E acho legal isso que tu trouxe também, né? Porque eu vejo que o mercado, cada vez menos o mercado e as carreiras, né? Mas principalmente o mercado, cada vez menos existem empregos
mas cada vez mais existe trabalho. Existe muito trabalho. Tu pode criar o teu trabalho, tu pode criar o teu negócio. E aí criar o teu negócio não é tu já ir lá na prefeitura, criar um CNPJ e abrir uma loja e ficar esperando que os clientes venham, né? É tu perceber dentro da tua vida, dentro da tua realidade, onde que pode existir demanda que tu pode contribuir. E naturalmente, acho que como qualquer empreendedor, tu tem que começar trabalhando sem ter receita nenhuma, né? Sem ter alguém pagando ou sem ter alguém te contratando. Tem que começar a trabalhar, mostrar o teu trabalho, mostrar o serviço, que existe valor naquilo, e naturalmente as empresas e as pessoas vão reconhecendo isso e vão chegar até em ti. Então, às vezes, é mais fácil tu virar um empresário, um empreendedor, do que propriamente tu conseguir um emprego. Não tem aquela coisa da pessoa não fazer o trajeto, mas já querer passar lá pra cima, do tipo assim, isso aqui é muito pouco pra mim, vou começar uma carreira, mas já tenho outras experiências, porque tô fazendo uma transição. Tu mesmo citaste que isso é uma tendência, a transição. Sim. E aí, porque eu estou fazendo uma transição, eu já quero agregar valor no meu salário através de experiências que eu já adquiri em outro ramo, mas é outra história. Como é que fica essa questão? Eu acho que existe uma mudança cultural, né? Antes, há não muito tempo atrás, as pessoas se submetiam a muitas coisas no trabalho que não concordavam, porque era a carreira delas, e se elas perdessem aquele trabalho, era uma humilhação tu ser demitido, ser desligado, tu estar um tempo desempregado. Hoje já não, né? Hoje a gente vê as pessoas cada vez mais trocando de emprego, buscando novos aprendizados, novas experiências. E também, por isso, às vezes, mais intolerantes com coisas que não concordam. Né? Se antes existia, o pessoal era mais, talvez, resiliente ou mais resistente, hoje a pessoa já não engole qualquer coisa. Às vezes, algumas coisas que poderia engolir, não engole porque não está afim, ou porque não quer, porque não concorda, e já sai do trabalho. Né? Então, eu acho que existe uma mudança cultural bem forte aí. Isso é bom ou ruim, na tua visão? Acho que são coisas diferentes. Nem bom, nem ruim. Depende do momento. Sai justo agora. Não, acho que são coisas bem diferentes, assim, são desafios diferentes. Né? Eu acho que do passado, o que eu acho bom é tu tinha mais estabilidade e acho que tu criava mais força no sentido de ter mais resistência e naturalmente tu ia aprendendo a lidar com aquilo. O que eu acho que tem de bom hoje é que tu tem mais escolhas, tu não é obrigado a lidar com o que tu não quer, o que tu não concorda. Ou seja, tu tá ali porque tu quer, responsabilidade tu tá pelo que tu quer, mas também isso tem um preço, né? Sim. Porque às vezes tu mudar de trabalho por qualquer coisa que tu não goste, também mostra que tu não é uma pessoa assim que tá tão disposta a aprender, a se desenvolver. E não adianta, para crescer, tu tem que ter coisas que tu não gosta. Vai acontecer. Tu vai lidar com pessoas que tu não gosta, tu vai ter sofrimento, tu vai ter frustração. Isso vai acontecer. Então, quando a gente está persistindo numa carreira, tu vai passar por diversas situações. Né? Eu acho que mesmo quando a gente fica muito tempo numa empresa, a empresa passa por diversas situações. Então, à medida que tu tá ali persistindo, tu vai passar por altos e baixos e faz parte. E é isso. Né? A gente não pode também querer estar vivendo sempre na fase boa. Isso não existe. Pega só o palco, né? Isso só existe todo bastidor no Instagram. Sim, que é 5 minutos, né? O cara bota 5 minutos da vida dele ali e diz, meu Deus, perfeito. Tá, e as outras 23 horas e 55 minutos. E o resto... André, eu quero te escutar um pouquinho sobre inclusão no mercado de TI. Porque tem a ver também com primeira impressão, tem a ver com... não só da parte de quem vai buscar, né? A oportunidade, mas também da parte de quem contrata, né? Como é que tá a visão hoje dos empresários da TI sobre essa questão da inclusão e como é que tá o comportamento do outro lado em relação a se posicionar nas empresas para mostrar seus diferenciais e cumprir, daqui a pouco quebrar barreiras, enfim. Certo. A gente tem, primeiro que a gente tem na WK um comitê de diversidade e inclusão, que eu gosto muito, foi uma demanda interna e esse comitê ele já existe há 4 anos. E eu gosto muito, né, de conversar sobre diversidade e inclusão porque é um desafio. Por que é um desafio? Porque quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente lida diretamente com os valores das pessoas. Né? Se existe um viés muito inclusivo demais, às vezes passa da conta, naturalmente vai vir uma resposta do outro lado que não é isso, porque tu está incluindo demais um grupo, tu está excluindo o outro. Então eu acho que existe um caminho a ser percorrido sobre essa pauta, que é o do respeito e o do aprendizado. Né? E aí o que eu quero dizer com isso?
Vamos aqui conseguir criar um ambiente onde a gente possa falar sobre diversidade e inclusão, que não desrespeite ninguém e que quem se sentir desrespeitado pode dizer que se sente desrespeitado e o resto do grupo vai, concordando ou não, vai mudar a sua atitude em respeito àquela pessoa. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. E no nosso programa lá no Study and Go, a gente consegue lidar bastante com a parte de diversidade e inclusão. Por quê? Porque a gente está falando de um número muito grande de pessoas que querem entrar no mercado de tecnologia e que não tiveram ainda oportunidade. E aí a gente tem mais escolhas, né, de qual é o público que a gente quer trabalhar, quem são as pessoas que a gente quer trazer para dentro do nosso negócio. Porque quando a gente fala de profissionais já de tecnologia nível sênior, predominantemente é um público masculino branco, né, que é o público que há algum tempo atrás tinha acesso ao computador. Todo o resto seria excluído, em tese. Não vou dizer excluído, mas seria assim, não chegaram lá ainda. Mas a gente já vê cada vez mais as empresas de tecnologia, eu acho que primeiro por um viés de ideologia mesmo, mas principalmente por um viés de necessidade, né? Estão todas abrindo as suas portas para, não, eu preciso de gente qualificada. E aí no momento que eu preciso de gente qualificada para fazer as minhas entregas, tanto faz se é preto, se é branco, se é LGBT, se é uma pessoa com alguma deficiência física, não importa, não faz diferença nenhuma. Eu preciso de pessoas competentes. E aí entra, de fato, as soft skills. E a gente, por trabalhar em consultoria, é incrível como a gente ainda tem que falar sobre isso, porque a gente vê empresas nos dizendo, eu tenho uma vaga X e eu não quero contratar mulheres. Eu tenho uma vaga Y, eu não quero pessoa negra. Eu tenho uma vaga X, eu não quero pessoas com mais de 50 anos. E às vezes, no processo de seleção, a gente encontra pessoas extremamente qualificadas, com uma parte de uma soft skill muito desenvolvida, mas que para aquela empresa não vai dar para entrar. Exatamente. Isso é uma pena, né? E questão da idade, eu acho que é interessante, porque, como você falou, mudou, né? Eu até estava pensando que ele estava falando do CEO, vamos dizer assim, ou do chefe de TI, mas é que esse cara lá no passado ele sofreu preconceito, né? Sim. Eu tenho amigos meus que não conseguiram jogar futebol, não conseguiram fazer nada. O que ele fazia? Programava. Hoje ele é o CEO lá, e aí eu, que era o boladinho lá que jogava bola, tô pedindo emprego para ele. Né? É Facebook da vida. E esse cara gira, né? né? Só mudou o círculo. E esse cara que tem mais idade hoje para ele ir para a área da TI. Porque eu acho interessante, até mesmo para trabalhar comigo hoje, porque esse cara, ele viveu esses ciclos, ele sabe que uma empresa precisa de 2 anos para olhar para ele. Não é aquele cara que a cada 6 meses, se não olharem para ele, ele diz, vou mudar de cidade, eu sou nômade, vou morar em Camboriú, vamos embora. Como é que é isso aí? É tranquilo? No processo de vocês desse programa tem? Sim, para nós é tranquilo. Inclusive, a gente tenta sempre, dentro do possível, priorizar profissionais que tenham mais de 50 anos. Tá? Por quê? Porque a gente entende que são profissionais mais resilientes, que vão trazer mais estabilidade para o negócio, que não vão ter, na verdade, tanto essa angústia de passou 6 meses e agora o que eu vou fazer? E agora qual é que é o meu desafio? Qual é que é o próximo passo? Porque é alguém que já está maduro, já se conhece, já sabe o que quer, no geral, já conhece a realidade de várias empresas diferentes. Então, naturalmente, alguém que vai trazer mais estabilidade para nós e para o nosso cliente. A gente na WK, a cada ano, a gente elabora as pautas que a gente quer trabalhar. Então, agora em 2023, a gente está trabalhando com pautas. As 4 pautas são pessoas negras na área de tecnologia, mulheres na área de tecnologia, pessoas de 50 anos ou mais na área de tecnologia e o 4 é LGBT. Então, que eu vou te dizer que LGBT é o público que as empresas mais aceitam. Sabe? O que a gente vê com maior resistência, pelo menos na área de tecnologia, muitas vezes, é mulheres, pessoas negras e mais de 50 anos. E a questão da idade também é que, às vezes, a gente também interpreta como uma pessoa com mais de 50 anos ela vai ter mais dificuldade para aprender sobre novas tecnologias. E não necessariamente, né? A pessoa ela pode não ter nascido já interagindo com a tecnologia, como hoje a maioria dos jovens já nasceram. Mas é uma pessoa também que provavelmente ela vai se dedicar de uma forma mais focada para aquilo que a empresa precisa. Então, acredito que esse é o grande benefício. E a comunicação, né? Porque ela sabe se comunicar. Sim. Talvez o cara que foi vendedor 10 anos, ele sabe se comunicar, ele sabe vender aquela ideia para a empresa. É diferente do cara que sempre foi TI e diz, tá aí, olha aí o código se gostar.
É isso, foi isso que eu fiz. Não, tá bom assim, né? Pode olhar, analisar, mas vender ideia, né? Bem interessante isso aí. Mas também tem a questão de que a experiência, ela custa, ela tem um preço, um valor agregado na carreira, na trajetória profissional. E eu já vi muitas empresas, muitas empresas, não só da área de TI, né? Deixa eu dispensar esse profissional que tem uma experiência, portanto ele é mais caro, pela gurizada que está se formando. Aí a base, né, o gancho que eles trazem como justificativa é o seguinte, eles estão com tudo fresquinho na cabeça, eles não têm tanta experiência, mas eles têm mais inspirações, novas inspirações, estão acompanhando melhor a tendência de mercado. Como é que vocês lidam com essas duas visões? Acho que nós lá, enquanto consultoria, né, a gente tem que lidar muito com a realidade de cada cliente. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem clientes que valorizam muito o fato de ter pessoas jovens, que estão super atualizadas, que querem aprender novas tecnologias, a gente tem outros clientes que dizem, não, aqui a tecnologia que a gente usa é essa, é uma tecnologia é uma tecnologia já mais antiga e a gente não vai mudar, então a gente precisa de profissionais neste perfil. Quando que acontece o conflito, né? Quando a gente tem empresas que têm uma tecnologia antiga e que essa empresa, por uma interpretação do líder, do empresário, sei lá de quem, diz que, não, nós queremos aqui pessoas atualizadas e jovens que querem buscar tecnologias novas o tempo inteiro, inovação. Mas essa pessoa ela vai entrar, não vai dar 2, 3 meses, a pessoa vai sair. Porque não é isso que ela quer. Não é isso que ela quer. Vai entrar 1000 por hora. Então, se tu tem tecnologias mais antigas e tu não vai mudar, provavelmente tu tem que buscar pessoas que tenham um perfil de aprender essa tecnologia mais antiga e se contentar com essa tecnologia mais antiga e querer se desenvolver dentro dessa tecnologia mais antiga, sabendo que o colega do lado dele vai estar com tecnologias atualizadíssimas, modernas e tal, mas são realidades diferentes, né? Então, acho que o grande papel do recrutador é justamente conseguir identificar não só a parte técnica, mas também a parte cultural das empresas. Né? Em suma, tem mercado para todos. Tem mercado para todos. Posicionamento, né? Eu ia te perguntar, porque isso aí me veio a imagem quando uma empresa compra outra. Uhum. Uma empresa, uma startup é comprada por uma empresa grande quadrada. E como é que faz? Conservadora daqui a pouco. Eu acho até que tem uma oportunidade para quem está começando, porque ele sabe que um monte de gente dali vai sair e ele consegue... Não sei se vocês atendem bastante empresas assim. Porque eu já fui o cara da empresa grande que comprou a startup e a cultura era muito diferente. Eu acho que quando acontecem essas aquisições, assim, o grande choque é a cultura, né? A gente viu aí o caso mais recente aí do Elon Musk comprando o Twitter, quer dizer, puramente um choque cultural. Né? E, enfim, um choque cultural visto por todo mundo e comunicado e discutido o tempo inteiro em redes sociais. Quer dizer, quando uma empresa compra outra, existe esse choque e, naturalmente, com qualquer choque, algumas pessoas vão sentir, outras vão ser perdidas, outras vão ser promovidas, surge oportunidade para todo mundo. Né? Acho que a partir do momento que existe movimento, existe oportunidade. Né? A partir do momento que o mercado está parado, não existem oportunidades. Então, quando existem projetos novos, uma empresa comprando a outra, uma empresa sendo vendida, uma empresa sendo fechada, tudo isso gera oportunidade de negócio. Tanto para as pessoas, como para outras empresas também. Ocorre a dança das cadeiras. A famosa dança das cadeiras. que é comum, né, no TI, né? Tá sempre uma onda acontecendo, né, no TI. Ou é interno comum. Cultural, ou é mercado, ou... Aí o que vale realmente é o desenvolvimento das tuas habilidades, como a gente falou, não ficar na zona de conforto, para estar pronto para qualquer dança, vamos dizer assim. Correto. E aí pesa muito a questão do networking, né? Uhum. De tu manter o relacionamento com os teus colegas de trabalho, com pessoas que tu já teve a oportunidade de trabalhar antes, com colegas da faculdade, com professores, porque na hora que tu precisa, aí tu precisa dessas pessoas de fato. Né? Na hora que tu está buscando um emprego, tu precisa dessas pessoas. Nem que seja, não vou dizer antigamente, eu não sei se hoje ainda se usa as cartas de recomendações. Se usa? Cartas de recomendação até não, mas assim, tu busca a referência das pessoas ou no LinkedIn ou com alguém que já trabalhou com essa pessoa. Eu acho muito ruim quando tu tenta contato com uma pessoa durante muito tempo e tu não consegue, e aí quando a pessoa precisa de ti, ela vem e te procura. Né? Eu acho que isso, enfim, dá uma primeira impressão ruim, né? Porque tu vê que a pessoa realmente ela tá te contatando por interesse. Quer dizer, quando tu tinha o interesse, a pessoa nem te respondia. E aí, a partir do momento que ela precisou, aí ela te contatou. E daí, né?
tem alguma coisa que Algo não tá mudou. tão legal aí. É. E não está tão legal, tudo bem, não tá tão legal para mim. Talvez ela fez contato comigo nesse momento, ok, eu vou me valer desse contato e vamos lá. Ou não, ou eu vou segurar e não, vou agradecer, obrigado, não consigo ajudar. Né? Isso, de repente, significa eu também estar disponível, né? De repente, é por isso que as pessoas se afastam um pouquinho em momentos estratégicos, porque tu contatar uma pessoa significa também estar disponível, tem que ser um relacionamento de 2 vias. E aí, daqui a pouco me convém mais esquecer, né? Aquela relação. Correto. O que é um erro. O que é um erro. E a partir também no momento em que a gente está numa rede social, no LinkedIn, tu sabe que tu vai receber contatos. Exato. Então, tu tem que entender que tu vai ter que responder aqueles contatos. É social, né? É uma rede social. É uma rede social. Para ser Exato. social, né? Correto. O social, e aí que tem outra questão de desmistificar, né? A gente começou a abrir o programa falando, o estereótipo do profissional de TI atrás do computador, ali, né, quadradinho. Gente, não, isso que tu tá mostrando valida que realmente o trabalho é algo social, é algo de relacionamento. Então não basta tu só ser o bababã da tecnologia, tu ter todas as tempos de agilidade, cumprimento de prazo, e cai nisso que a gente tá falando a todo momento, as software skills, né? E a gente tem uma questão também, né, que engloba tudo isso, na verdade, que é a marca pessoal. Olha, né? Então, a marca pessoal. Qual é que é a imagem que eu passo? Né? Qual é a imagem que eu transmito? Eu posso ser muito bom tecnicamente, mas se eu só desenvolver tecnicamente para mim mesmo, ninguém vai saber que eu sou muito bom tecnicamente. Né? Agora, se eu sou muito bom tecnicamente e exponho isso da forma correta, isso vai agregar muito valor e naturalmente vai gerar muito negócio para mim. Então, acho que a gente ter um cuidado com a nossa marca pessoal é fundamental também para gerar negócios. E hoje, falando de profissionais de tecnologia, cada vez mais eles estão precisando aprender sobre o negócio da empresa. Né? Então, não adianta ele só lá sentar e fazer código. Se ele não sabe o porquê que ele está fazendo aquilo, ou para que serve, ou o que vai mudar no mundo aquele trabalho dele, primeiro que ele não vai se motivar por muito tempo, e segundo, que o trabalho dele não vai ser reconhecido, porque ele só virou um fazedor de código. Né? Hoje a gente vê aí tantas obras de arquitetura que a gente vê espalhadas pelo mundo, a gente fala, olha o arquiteto, que legal, que bonito, maravilhoso o trabalho dele. Sim, mas quantas outras pessoas trabalharam ali, né? Quantas pessoas trabalharam, o pedreiro, o mestre de obras, enfim, sei lá quem mais trabalhou ali, também fizeram parte daquilo ali. Mas a gente reconhece quem criou ou quem teve a sua marca pessoal mais cuidada naquele momento. E é interessante porque tu está falando um pouco de missão, visão, valores, cultura organizacional, que muitas vezes tanto a empresa PEC não passar para o profissional, quanto o profissional PEC não buscá-las, não conhecê-las. E aí tu perde um pouco também da tua essência de proatividade dentro da empresa. Né? Se tu tem uma empresa que tem uma solução específica para o mercado e tu veste aquela camiseta, eu trabalhar porque todos os dias eu soluciono o mercado junto com a empresa que eu trabalho. Nossa, é outro momento de vida. Eu acho que quando a gente está falando, aí sobre engajamento, né? Eu acho que quando a gente fala de engajamento, a gente está falando basicamente de 2 coisas, né? Uma é o tu se sentir motivado, sentir alegre, se sentir apaixonado por aquela atividade que tu faz ou pelo propósito que tu tem junto com a empresa, somado à ação, à atitude. Porque não adianta tu só se sentir super motivado e não fazer nada, assim como não adianta tu fazer e não ter sentimento nenhum por aquilo. As 2 opções são insustentáveis. Então, quando a gente está falando de engajamento, que é o que de fato é sustentável, é quando a gente junta o prazer de estar fazendo alguma coisa, né, por ter algum resultado, por ter alguma meta, por estar contribuindo com algo, o prazer de sentir isso e o fazer isso, porque tu tem que fazer acontecer. E hoje tem muitas pessoas que às vezes têm um retorno maior porque estão fazendo, mas não estão sentindo, e várias outras que sentem, que sabem que de repente poderiam fazer melhor, ou adorariam fazer aquilo, mas não fazem nada, então vira só um sentimento perdido para a própria pessoa, que não faz sentido nenhum para o mundo. Né, depois. Correto. E a longo prazo não sustenta, tu até pode tentar mostrar o engajamento ali na entrevista, mas e depois? Quanto tempo dura aquilo ali? 3 meses? O namoro é fácil, né? Vamos, estamos juntos até as 10 da noite, pronto, 4º mês já tá brigando em casa, que tá chegando em casa. Ou nem chegando, porque não tá mais saindo, Ou né? nem chegou em casa. nem pior. Trabalha home office e não chegou em casa, daí é complicado. O engraçado é que tem tudo a ver com os 3, não é à toa que são 3 meses, né, de
Aviso como é Sim, período de experiência. É justamente o tempo, né? Coincidência ou não, que eu para ver se vai durar, né? Se aquele engajamento todo vai durar os 3 meses. E é engraçado que o engajamento tem tudo a ver com imagem, né? A gente tá falando de marketing pessoal, se tu mostra um bom engajamento, automaticamente tu já eleva a tua percepção de imagem. Com certeza. E não adianta, né? Eu acho que para tu ter engajamento, tu tem que estar fazendo o que tu gosta. Eu acho que tu não vai te apaixonar, te interessar, ficar alegre por uma atividade que tu não gosta. E aí, naturalmente, o teu engajamento, por mais que tu te esforce, em algum momento ele vai deixar de acontecer. Exato. Então, tu realmente tem que fazer o que tu gosta. E para isso, tem que ter um autoconhecimento também bem desenvolvido. Olha, autoconhecimento é muito importante. A gente teve um comentário da Marta aqui, ó, que ela comentou: no Vale do Silício, alguns CEOs levam os candidatos para caminhar no parque. Isso é muito legal de tirar da zona de conforto, né? Eu já vi gente que faz entrevista no carro. O cara diz, vamos dar uma volta, bota o cara no carro e dirige. Porque ele não tá olhando, porque às vezes o cara treina, né? Não, eu vou juntar os braços, daí eu vou olhar de lado. Aí o cara diz, vamos caminhar. Pô, peraí, eu não treinei caminhada. Como é que sim. Vocês veem esses casos? Ou alguém comenta esses casos com vocês? Eu acho que assim, as entrevistas, né, de trabalho, elas cada vez mais elas estão virando pessoais, né? Tá virando mais uma conversa, muitas vezes, do que propriamente uma entrevista, né? De eu pergunto, tu responde, eu pergunto, tu responde. É importante que se tenha uma conversa para tu, de fato, conhecer a essência da pessoa, para tentar evitar essas situações que nem tu trouxe agora, né? O cara, não, tô aqui fazendo personagem, agora eu sou um entrevistado, tenho que arrumar aqui minha camisa, me sentar assim. Não, tá, eu quero saber como é que tu é de verdade, como é que tu sentaria aqui se não fosse aqui uma entrevista, né? Então, acho que algumas técnicas, como caminhar no parque, funciona bem. Uma técnica mais antiga, né, que hoje acho que tá bastante ultrapassada, mas que se usava, era deixar o candidato 1h30 na sala de espera esperando, né, porque daí tu vê, Nossa, ele chegou... isso era proposital? Ele chegou pra entrevista depois de 1h30, como é que ele chegou, né? Ele tá irritado, ele tá relaxado, enfim, né? Isso também é uma técnica. Então, eu acho assim, tu usar de... alguns conceitos para se aproximar e para criar conexão com aquele profissional é bem importante. Obviamente que ser para caminhar no parque é muito mais agradável do que deixar a pessoa 1h30 esperando na sala. Até porque, numa realidade que a gente vive na área de tecnologia, se tu deixar 1h30 o profissional esperando, é tu que vai estar 1h30 contando no relógio, porque ele não vai mais estar lá. Ele vai dar 15 minutos, 20 minutos e ele vai ter ido embora. Então, assim, existe uma demanda muito grande por profissionais de tecnologia. Então, hoje, os profissionais, muitas vezes, eles dizem, não, eu só posso fazer entrevista 8 horas da noite, 9h30 da noite, 9 horas, enfim, e tudo bem. E tu te adapta. E às vezes é bom, né? Eu gosto, assim, eu já entrevistei muita gente. Cara, legal, gostei do... Domingo, eu passo domingo às 18h. Eu disse, nossa, esse cara é bom. Ele falou, poxa, a minha entrega é até sexta-feira, então eu posso domingo. Ótimo, vamos lá. Comprometimento, começou bem, pelo menos, mostra né? responsabilidade. Eu particularmente, eu gosto muito de fazer entrevista aos sábados. Gosto bastante, porque sábado é um dia que, enfim, a gente não tá com agenda, com reuniões, não tem gente ligando, mandando mensagem, tendo que atender um monte de gente ao mesmo tempo. Então, tu consegue fazer as entrevistas com muito mais calma, com muito mais tranquilidade. Longas, né? Tu faz uma entrevista mais consistente, mais profunda. A pessoa também não está no dia a dia dela, correndo, encaixou ali dentro do horário de trabalho dela. Então, a gente consegue ter uma conversa mais próxima, né? Quanto tempo hoje faz uma entrevista, dura uma entrevista mais ou menos, em média, da área de TI? Em média, uma meia hora. É rápido para avaliar. Olha, tem que ser bom para avaliar. Mas é a experiência do consultor. Coisa, né? Porque às vezes tu vai numa empresa, 1h30, 1h40, não sai nada. Porque a pessoa não tem essa habilidade de vocês, de não, em média uma meia hora, porque a parte da entrevista ela é realmente sobre as soft skills. E outra, se tu faz o teu tema de casa antes da entrevista, a entrevista ela se torna muito mais dinâmica, muito mais rápida. Porque tu já sabe onde é que a pessoa trabalhou, tu já conhece as tecnologias pelas quais na qual as empresas onde ela trabalhava antes utilizavam. Tu já sabe se a pessoa gosta de futebol, se ela torce por Inter, torce por Grêmio, enfim, em quem que ela vota, qual é o meio social que ela vive, o que ela gosta de fazer. Então, tu já chega na entrevista muito mais preparado, né? Então, assim, várias coisas que antes a gente teria que pesquisar durante a entrevista, a gente já chega mais pronto. E, obviamente, que para o candidato é uma experiência muito melhor. Essa questão, tu falaste agora política, religião, esporte, isso aí faz diferença? Ou nós vivemos num país laico, em tese, né? Nós vivemos num país democrático, em tese, mas faz diferença na hora da entrevista? Eu acho que na hora da entrevista isso realmente não faz diferença. Pode ser aí por uma questão pessoal que lá na hora de decidir o gestor possa
decidir por isso ou não. Aí não é com Mas- vocês, aí é com a pessoa lá dentro. Correto. Mas na hora da entrevista, realmente não faz diferença. O que faz diferença é realmente como é que a pessoa se expressa. Lida com isso, né? Como Lida é que- com isso. Né? Vamos lá, falar de... Né, uma polêmica aqui. Vamos falar de Lula e Bolsonaro. Aham. Tanto faz. Mas assim, como que tu te coloca sendo Bolsonaro ou como que tu te coloca sendo Lula? Isso é o que importa. É, Né? como que tu lida com as pessoas, né? Dentro Exatamente. Como é que tu das lida tuas com a- emoções. Com o diferente, com quem pensa diferente de ti, com o que tu pensa, esse é o teu pensamento e tu não tá aberto a pensar diferente ou a ouvir uma opinião diferente, ou não, tu tá aberto, quer conversar, quer entender, quer conhecer, respeita a opinião do outro, então acho que esse é que é o grande diferencial. Né? E isso sim pode ser que impacte nas redes sociais, quando as pessoas se posicionam de uma forma muito firme ou não. Daqui a pouco tu já tem ali daqui a pouco as palavras que se usa, a forma, né? Se tá dependendo de como que é o comentário, o rebate, né? Aí tu já começa a se dar conta, ops, Perdeu a elegância. isso, Vamos mudar perfeito. esse look, perdeu a elegância. Exatamente, esse aqui já perdeu a elegância. E é engraçado porque a gente vê, às vezes, no LinkedIn, que é uma rede estritamente profissional, às vezes a pessoa perde a elegância no LinkedIn. Então tu Aí é imagina, bravo, né? Imagina numa live, Dá então. uns se exemplos, perdeu a né? elegância no LinkedIn, tu imagina no resto. Né? Sim. Dá Então, alguns exemplos de perda de elegância no LinkedIn pessoal, pra ver se cai a ficha, se serve o chapéu. a gente estava falando aqui antes também, né, de pessoas de mais idade e tal. Esses dias uma pessoa postou no LinkedIn, já um senhor de uns 60 anos, postou assim: será que alguém nesta merda de rede social pode me dar um emprego? Eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas. Quer dizer, quem é que vai querer contratar essa pessoa? Quem é que vai chamar ele para uma entrevista? Né? Eu não Deu quero... um tiro no pé. Por mais que ele seja bom tecnicamente, talvez ele tivesse, aliás, com certeza ele estava num momento difícil, mas quando tu está num momento difícil, como é que tu reage? Né? Como é que é a tua postura? E a gente não está falando assim, tô aqui, me estourei, depois me contive. Não, rede social... Vira um print ali, acabou. Vira um print e assim... Tu tem autonomia, tu que tá colocando aquilo ali, né? Não Tu tem foi alguém autonomia que disse, para alguém que te publicar, julgou. para despublicar. Tu pensa antes de publicar, né? Então, assim, se é alguém que tem uma não pensa, pior. iniciativa de uma forma explosiva, fica ruim. Então, imagina como é que vai ser no presencial. Se for E aí tu contrariado. busca, aí por curiosidade, obviamente, tu busca, eu vou ver como é que foi o histórico dessa pessoa. 3 meses numa empresa, 5 meses na outra, 4 meses na outra. Quer dizer, traz uma instabilidade que tu, com aquele comentário, tu já sabe por quê. Não preciso entrevistar. Né? Com esse comentário na rede social e com o histórico, eu não preciso saber por que ficou 2 meses numa empresa, 3 meses na outra, ou foi desligado de outras Já tantas. tá evidente. Né? Já tá evidente. E deixa eu te perguntar, aproveitando, acho que também tu encaixar. Hoje vocês atendem tanto a empresa quanto o possível funcionário? Ou o cliente de vocês é a empresa e vocês vão atrás? Não, Como é que é o hoje? nosso cliente sempre é a empresa. Tá. Pessoas físicas, profissionais, a gente não atende. Por que a gente não atende? Inclusive, a gente já teve essa demanda, mas a gente não atende justamente para evitar um conflito de interesses. Né? Ou seja, a empresa vai lá, enfim, várias empresas vão lá e abrem vagas com a gente. Se eu estou, ao mesmo tempo, trabalhando na recolocação e cobrando a recolocação por recolocar vários outros profissionais, naturalmente eu vou querer pegar esses profissionais e colocar nas empresas. E aí entra um conflito de interesse, porque, enfim, a empresa quer contratar os melhores profissionais que tem, não os que eu estou atendendo naquele momento. Ou seja, vocês até têm um banco de currículos, mas em benefício da empresa. Vocês não cobram para manter esse banco de currículos, para fazer um trabalho em cima desse banco de currículos. O nosso cliente sempre são empresas. Inclusive na parte de treinamentos que a gente atende também, na parte de avaliação psicológica, sempre é voltado para as empresas. Então, sempre quem nos remunera são as empresas. De profissionais, candidatos, a gente não cobra nada, né? Eventualmente, a gente, inclusive, ajuda alguns a estruturar currículo, a estruturar LinkedIn, a gente tenta compartilhar o máximo da inclusão, do programa de inclusão. O programa de inclusão, que é o Study & Go, a gente tenta compartilhar o máximo de conteúdo possível para os profissionais irem consumindo, né? Tentando buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Inclusive, na semana que vem, a gente vai fazer uma live no LinkedIn falando sobre carreira, porque a gente está vendo no LinkedIn agora um momento, tiveram muitas empresas de tecnologia fazendo layoff, então a gente está vendo no LinkedIn muita pessoa com um selinho lá de Open to Work, quer dizer, não está trabalhando, está buscando oportunidade. Então a gente vai fazer uma live sobre carreira
tentando ajudar esses profissionais a estruturar o seu LinkedIn, a estruturar o currículo, mas principalmente até um momento onde eles também não se sintam tão sozinhos, né? Porque eu acho que quando a gente está num período entre uma empresa e outra, a nossa autoestima fica lá embaixo, a gente acha que a gente deixa de acreditar na gente, a gente pensa que a gente fez tudo errado, o que eu poderia ter melhorado, enfim, e fica mais difícil a recolocação, né? Então a gente vai compartilhar um conteúdo na semana que vem, justamente para falar sobre carreira, mas principalmente para ter esse momento, né, de pessoas que estão open to work, se relacionar, interagir, ver a realidade de outras pessoas também, né? Acho que isso é bem importante. Os treinamentos, eles são mais voltados para habilidades técnicas ou soft skills mesmo, comportamentos, habilidades, enfim? O único, hoje a gente disponibiliza 5 treinamentos. O único que é um treinamento técnico é um treinamento de recrutamento e seleção para a área de tecnologia. Os outros treinamentos, eles são voltados para soft skills, ou seja, para a parte de cultura da empresa. Então a gente fala sobre feedback, a gente fala sobre escuta ativa, sobre empatia assertiva, sobre carreira, sobre ambiente organizacional. Então são pautas que, no geral, as áreas de RH conseguem desenvolver mais dentro das empresas, né? Porque, tecnicamente, os nossos clientes, cada um tem uma realidade muito diferente um do outro. Então, tecnicamente, o próprio cliente desenvolve as pessoas. Mas nessa parte de ambiente organizacional, cultura empresarial, aí que a gente entra e consegue desenvolver mais. E é interessante porque bom, a gente já deu uma dica das habilidades que o profissional de TI tem que ter, né? Que eu quero te perguntar agora. E isso reflete no posicionamento de marca, de imagem da pessoa. A gente também falou um pouquinho de marketing pessoal. Essas habilidades que tu molda o profissional, molda a pessoa para o mercado. E isso parece não, é real, transfere para o personagem, transfere para a imagem, chega até na postura de quando eu entro na empresa, se eu tô mais seguro, se eu tenho habilidade de comunicação não violenta, se eu tenho habilidade de feedback, se eu tenho habilidade de respeito, tudo isso monta quem eu sou na minha essência e transmite, inclusive, na primeira impressão, que é o que a gente tanto fala. Perfeito. E tem uma questão também, né? Acho que os profissionais de tecnologia, eles cada vez mais estão se relacionando com o negócio, né? Eles não estão tão focados só no código. E eu acho que se há um tempo atrás, tanto que hoje existem os métodos ágeis, né? Scrum e vários outros, que é justamente para evitar ou diminuir a falha daquele profissional que está focado no código, desenvolvendo, e aí chega no dia de entregar, não era aquilo que era para ter sido desenvolvido. Então, os métodos ágeis, eles fazem com que os profissionais obrigatoriamente se comuniquem mais com as outras áreas da empresa para ver se, de fato, o que tu está desenvolvendo, o que tu está construindo é o produto final esperado, né? Então, eu acho que a questão de comunicação é bem importante também para o profissional de tecnologia. André, lista para nós as características que não podem faltar num profissional de TI. Não pode faltar. Top 3 aí para corte. Com certeza, raciocínio lógico, comunicação. Comunicação é bem importante. E por fim, eu acho que a parte de relacionamento, né? Eu acho que quando a gente está falando um profissional que ele tem um raciocínio lógico muito bom, uma comunicação apurada no sentido de vou informar o que eu estou fazendo, vou validar se é isso que eu estou fazendo, vou falar para os meus colegas o que eu estou fazendo, entender o que eles estão fazendo. E a parte de relacionamento, né? Porque não adianta, tu pode ser tecnicamente um fenômeno, mas tu não consegue te relacionar bem com pessoas, o teu trabalho fenomenal não vai aparecer. E agora eu quero mais alguns pontos daqui. A gente falando de marketing pessoal. E aí me vem a cabeça de que algumas pessoas não sabem fazer marketing pessoal porque daqui a pouco não querem se mostrar arrogantes. Mas, ao mesmo tempo, tem que fazer. A gente tem que apresentar um currículo, a gente não pode ficar só atrás da tela, a gente tem que mostrar nossas habilidades, que foi pauta do nosso programa aqui. Mas qual é o limite? Eu queria que tu mostrasse para nossa audiência algumas dicas. Daqui a pouco também pode ser listar algumas... o que não fazer para que teu marketing pessoal fique ok, né? Eu acho que seria bom, né? O que não fazer para não estragar, não manchar. Porque às vezes a pessoa faz demais, né? Tem o que geralmente erra por não fazer nada e o que, cara, se eu fizer eu me destaco. Então eu vou ir de vermelho, melancia, colar, relógio. E aí dá um tiro do pé mesmo, né? E Sim. Aí que se destaca. Eu acho assim, a grande vantagem das redes sociais hoje é tu conseguir expor o teu trabalho, né? E outra, tu expõe o teu trabalho de uma forma gratuita que tu sabe o que tu está expondo, né?
Tu sabe o que tu está colocando lá, o que tu está publicando. Então, tu tem total domínio sobre o que as pessoas estão vendo de ti. Eu questiono bastante essa parte de, vou parecer arrogante e tal, porque eu acho, tu vai parecer arrogante assim, mas para quem tu acha que tu é tão bom assim, que as pessoas vão achar, não, ele é arrogante, né? No máximo, vai parecer ridículo, aí eu acho que sim, porque tipo, né, não, estou parecendo arrogante demais. Eu acho que é importante tu trazer a verdade, né? O que tu está fazendo, como é que é o teu trabalho, o que tu entrega, o que tu sabe. E aí não existe fórmula, né? Eu acho que, claro, uma imagem, quanto mais bonita, quanto mais cuidada ela for, melhor. Mas também ninguém precisa ser o Cauã Raymond ou a Gisele Bündchen, né? Tem que mostrar que é tu de verdade. E acho bastante autenticidade, né? Tu mostrar de fato quem tu é. Porque também não adianta tu gerar uma expectativa na pessoa e depois, quando tu for encontrar a pessoa, tuas entregas não são aquelas, a tua aparência não é aquela, as tuas soft skills não são aquelas que estão aparecendo ali na tua rede social. Então, acho que a grande questão é tu ser autêntico, da forma que tu entende que é o correto, com alguns cuidados, né? Cuidando o que tu vai colocar de conteúdo em termos de palavra, sabe? Entendendo que o que tu publicou ali, quem lê vai entender o que tu quer dizer, ou não, ou tem várias interpretações diferentes. E aí eu acho que não custa nada, né? A gente pode pedir para a mãe, para o irmão, para qualquer... lê aqui, o que tu acha disso aqui que eu escrevi, o que tu entende? Eu entendo isso, aquilo... tá, isso aí mesmo, ok. Publicar, né? Então, tu tem autonomia sobre isso. Então, acho que é plenamente tranquilo de fazer a gestão da sua própria marca pessoal, embora dê trabalho. Né? É legal saber que é possível. Porque tu comentou, eu acho muito legal isso, porque na verdade é tu ser a tua melhor versão. Eu não vou tentar ser o que eu não sou, mas da minha versão. Se eu fizer isso, eu me sinto bem. Né? E eu vejo até a questão de vídeo. Por exemplo, as pessoas não têm noção, eu já fiz entrevista, a pessoa estava contra uma janela. Então eu meio que via ela e meio que não via. Daí eu vou dizer, cara, olha só, tu consegue virar, mas talvez fica chato, né? E aí a pessoa tá se queimando ali, né? Ou às vezes é investir em alguma coisinha, alguma coisa atrás, ou... É ser a tua melhor versão com o que tu tem, se tu tem recurso ou não tem, né? E acho que é um ponto importante, né? A gente tá aqui com microfone, com vídeo, com tudo. Eu acho que ninguém é mais crítico com a gente do que nós mesmos, né? Então, a gente, quando se olha, a gente pensa, mas meu cabelo não tá bem direitinho, a minha voz podia ser melhor, eu usei tal gíria, talvez pudesse ter mudado, não gostei de mim. Mas é que assim, poucas vezes tu olha pra ti mesmo, né? E as outras pessoas te olham o tempo inteiro. Então as pessoas já estão acostumadas com esse teu jeito. Tu é que não tá acostumado. Então acho que existe um ponto assim importante pra gente tentar ser menos crítico com nós mesmos. E a partir do momento que a gente começa a colocar ideia, a se expor, a gente vai vendo que traz muito mais resultado, né? Traz muito mais benefícios do que malefícios. Então, por que não fazer? Um pacote, né? Muito bom. Você quer fechar aí bem? Como é que você tá? Perfeito, adoramos. A gente tá. Já foi tá na longe, hora. Né? Foi longe, né? Mas é que quando a conversa é boa, a prosa é boa, a gente vai. E tenho certeza que foram excelentes dicas, André, de como o pessoal deve se comportar. Espero que alguns sites aí tenham caído. Agora o pessoal que está nos assistindo certamente vai dar uma olhada nas suas redes sociais. Porque quando a gente fala, olha, pessoal de recrutamento olha as redes sociais, pouca gente acredita. Acha que você não tem tempo de fazer isso e faz. Quem é comprometido com o cliente faz. Né? É necessário, né? E até aproveitando, né, a gente falou bastante sobre o mercado de tecnologia. Lá na WK, a gente vai desenvolver agora em julho, a gente vai promover um treinamento de recrutamento e seleção para a área de tecnologia. A gente já tem um programa interno na WK, que é o W Academy, que é um programa onde a gente forma profissionais para trabalhar com recrutamento e seleção de tecnologia. E em julho, a gente vai fazer um treinamento online para todo mundo que quer trabalhar como IT Recruiter, ou seja, trabalhar com recrutamento e seleção de TI, que é um mercado muito bacana. Dentro da área de recursos humanos, é um mercado que não exige um conhecimento prévio, não existe uma formação prévia, tu pode trabalhar de casa, tu pode trabalhar presencialmente, híbrido, para outros países, inclusive, e tu vai estar trabalhando num ambiente de inovação e com pessoas, né? Que eu sou suspeito, mas eu acho que é uma das melhores coisas do mundo. Teu olhinho brilha quando fala, é bem suspeito. Então, é um mercado que é bem valorizado, principalmente dentro da área de recursos humanos. A gente hoje vários IT recruiters tendo uma remuneração maior do que os gestores de RH.
Então, tá aí uma oportunidade também que eu não queria deixar passar aqui em branco. Incrível. Fantástico. E facilita muito para a empresa, né? Eu já vi empresa que entrou uma pessoa que era da área e ela ajustou algumas coisas na maneira que era entregue, colocado, e começou a aparecer gente, entendeu? Nas vagas. Pessoal, isso aqui não é legal, isso aqui, vamos pegar mais leve nisso aqui. Poxa, a pessoa não precisa vir toda semana igual o cara do comercial. Vamos fazer ele vir uma vez a cada X meses. Opa, legal. E o dono não tinha essa informação. Legal que vocês vão dar essa informação. Para a mágica acontecer, tem que existir um mágico ali no meio, né? Não Pelo adianta. menos alguém com experiência para dizer, olha, esse caminho já foi Show. validado. É Correto. julho agora, você falou, né? Em julho. Em tá. julho, a Acompanhar partir... nas redes sociais. Isso, a partir do final do mês agora vai estar publicado nas redes sociais da WK Job Hub. Então é o @WK Job Hub. A gente vai estar fazendo toda a divulgação, vai ser através do Simpla, a venda. Então é um valor super acessível para todo mundo que quiser participar. E eu acho que, no mínimo, uma boa troca entre os participantes vai existir, com certeza. Ai, gratidão Incrível. aí, muito bom. Obrigada, André, pela entrevista. A gente agradece a audiência. Ficamos à disposição aí também, para se o pessoal quiser deixar nos comentários, perguntas, enfim. Vai lá, acho que o André está disponível também, né, André? Olha, eu 100% disponível. Vai lá, então, Adorei nas o redes convite. sociais. E até semana que vem com mais um episódio nosso aqui do Primeira Impressão para você alavancar seus negócios e se inspirar na imagem que fica. Muito bem. Show. Tchau, gente.